Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. O meu nome é Hugo Farias e o tema desse vídeo é análise macro da especificação da avaliação. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo que ajuda a gente a propagar cada vez mais, conhecimento em avaliação de imóveis, tá bom? Então, no tema desse vídeo a gente vai passar uma apresentação macro da especificação da avaliação. Eu não vou entrar a fundo relacionado a cada item, mas eu vou demonstrar quais tabelas que você precisa utilizar no seu laudo de avaliação. Se a gente pega a NBR 14653, a parte 2, são diversas tabelas e a gente acaba se perdendo na hora de enquadrar o laudo. Então, principalmente para quem está começando, é bem importante essa visão macro, essa análise macro da fundamentação e também da precisão. Então você vai ver o seguinte, que para cada metodologia que você utiliza, você vai ter algumas tabelas que você precisa preencher para enquadrar o seu laudo de avaliação. Então se a gente trabalha pelo método comparativo direto, a gente tem dois tratamentos de dados diferentes que eu posso utilizar. Então eu tenho a regressão linear e também o tratamento por fatores. Então para essas metodologias, para esses tratamentos de dados, eu tenho algumas tabelas específicas para eles. Então, aqui no método comparativo direto de dados de mercado, por regressão linear, eu tenho a tabela 1 e a tabela 2. Você vai ver o seguinte, aqui, para cada metodologia, você vai ter uma tabela para fazer o somatório dos pontos e também enquadrar conforme o seu laudo de avaliação, e depois a tabela 2, a tabela secundária, que faz o enquadramento da tabela primária, tá bom? Então, para cada metodologia, você tem uma tabela primária de fundamentação e uma tabela secundária de fundamentação, tá bom? E aí, exclusivamente no método comparativo direto, você precisa calcular o grau de precisão, que é calculado conforme o intervalo de confiabilidade, tá bom? A amplitude. Então você tem a tabela número 5, que você utiliza tanto para regressão linear no método comparativo e também no tratamento por fatores no método comparativo, tá bom? Então aqui na regressão eu utilizo a tabela 1 e 2 e no tratamento por fatores eu utilizo a tabela 3 e 4. No método da quantificação do custo é a mesma coisa, eu sempre vou ter uma tabela primária e uma tabela secundária, tá bom? Então aqui eu utilizo a tabela 6 e a tabela 7. No método involutivo e no evolutivo, o que acontece? Você vai utilizar muito mais tabelas. E por quê? Porque você utiliza mais de uma metodologia para realizar o cálculo pelo método involutivo ou evolutivo. Então, no método involutivo, você tem o método comparativo direto e também o método da quantificação do custo. E para cada tabela, para cada metodologia que você utiliza, você precisa buscar essas tabelas. Então aqui, no método evolutivo, eu tenho um método comparativo direto de dados de mercado. Eu preciso também fazer a fundamentação. Então, no meu laudo de avaliação, eu vou utilizar a tabela 1, 2 e 5, certo? E para calcular a quantificação do custo, eu vou utilizar também a tabela 6 e 7. E aí, por fim, para finalizar, eu também utilizo a tabela 10 e 11, tá bom? Então vocês vão ver que é bem simples, a utilização dessas tabelas para enquadramento. Quando eu trago assim, fica muito mais fácil para a gente entender quais tabelas eu utilizo para fundamentar o meu laudo de avaliação e trazer a minha precisão também do meu laudo. Tá bom, pessoal, se você tem interesse nesse material, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, é só você clicar e fazer o download. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço.